Fala, meus amores, tudo bem com vocês? Professor Eduardo Ribeiro de História aqui. E hoje vamos falar sobre Grécia Antiga. Esse assunto que mexe muito com a imaginação das pessoas. Geralmente, quase todo mundo é fã da Grécia Antiga. A Grécia Antiga foi um dos povos da antiguidade, uma das regiões da antiguidade que mais se destacou e tem uma influência no mundo ocidental, onde nós vivemos, tremenda. A nossa cultura ocidental bebe diretamente em tudo, ou quase tudo, que a Grécia e Roma, mas sobretudo Grécia, produziram. Então, a Grécia Antiga é esse mix de cultura, é este mix de produção, que nossa sociedade, como eu tinha dito, deve muito e bebe muito dele. A Grécia Antiga ela é responsável por criações, muitas das quais temos hoje, como, por exemplo, a democracia, uma vez que surge, o conceito de democracia surge na Grécia Antiga, um pouco diferente da democracia que conhecemos na atualidade, certo? Eu vou explicar as devidas diferenças no momento oportuno, mas a ideia de democracia surge na Grécia Antiga. Os Jogos Olímpicos surgem na Grécia Antiga, que ainda hoje se praticam nas Olimpíadas, elas surgem na Grécia Antiga. Então, a gente tem uma camada de informações e um caldeirão cultural de uma proporção enorme nessa civilização. Então, tá a fim de conhecer? Quer, talvez sua curiosidade seja mais ligada à área de mitologias. Vamos falar disso também. Então, presta atenção nesse vídeo e vamos dar continuidade ao nosso assunto sobre a Grécia Antiga. Tá certo, pessoal? Sobre a região. Como é de praxe, né? Acho que para a gente entender um determinado povo e entender uma determinada civilização, é interessantíssimo a gente começar a falar sobre a região que esses povos eles vivem, a região que esses povos se formaram, porque as condições geográficas elas influenciam e muito, não é pouco, e muito na formação dos povos. Então, vamos prestar com muita atenção, com muito carinho nesse detalhe, tá certo? A Grécia Antiga, como vocês podem ver no slide, entre parênteses, Hélade. Oh, professor, por que Hélade? As pessoas que viviam na região da Grécia, e hoje nós entendemos por Grécia, na verdade, eles não se intitulavam como gregos, eles se intitulavam como helenos. Então, quem são os helenos? São os povos que moram na Hélade. Eles não chamavam o território Grécia de Grécia, eles chamavam de Hélade. Quem mora na Hélade é um heleno. E por que tem o nome Grécia? O que aconteceu? O termo Grécia é um apelido pejorativo que os romanos dão à região quando a conquistam. E sabe aqueles apelidos que pegam? Pronto. Desde então, a região ficou conhecida como Grécia. E esse apelido dado pelos romanos, quando eles fazem a sua conquista, é muito em função da língua que eles falavam. Então, já que eles falam grego, então isso aí é a Grécia. Mas, na verdade, eles entendiam a região que moravam por Hélade. E eles se sentiam helenos e não gregos. Então, a partir de agora, preste atenção nesse detalhe importante, tá? Ou Hélade ou Grécia, certo? São termos corretos, ou gregos ou helenos são termos corretos. Mas se a gente for pensar na ideia do mais correto, o termo Hélade para a região e o termo helenos para quem mora lá. Mas, contudo, todavia, entretanto, ficou conhecido com mais força o termo Grécia. Ainda hoje, se você for lá, certo? Se for, traga um souvenir para mim, o nome do país oficialmente é Grécia, porque é a forma que eles ficaram conhecidos, mas ainda hoje, se você chegar lá e chamar alguém de heleno, eles vão ficar felizes. Certo? Eles se intitulam ainda como helenos, apesar da região oficialmente hoje se chamar Grécia, certo? E essa região ela não era um país unificado. Não era, nunca foi, certo? Tornou-se um período de tempo via conquistação, que foram conquistados, né, por Alexandre, depois saíram sendo conquistados, mas até enquanto tinham autonomia política, eles não tornaram-se uma região unificada, não eram um país unificado, eram formados por diversas cidades-estados. E cada cidade-estado ela tinha suas características próprias. Dentro dessas, a gente vai destacar com uma importância maior a polis de Atenas e a polis de Esparta, são duas cidades-estados.
o termo polis a gente usa para designar na Grécia as cidades-estados, cidades que tinham autonomia política, elas se autogovernavam. O que elas tinham em comum entre umas e outras eram só dois elementos, a língua e a religião. Apesar que cada cidade dessa tinha o seu Deus protetor, o seu Deus guardião. O que não quer dizer que eles não acreditassem nos deuses dos outros, acreditavam. Mas cada cidade tinha o seu protetor. Por exemplo, para a cidade de Atenas, a protetora, certo, seria a deusa Atena. Para a cidade de Esparta, o protetor, o deus Ares, certo? Deus da guerra. Bom, essas cidades, como vocês podem observar no mapa, elas são um conjunto dessas cidades espalhadas às margens do mar Mediterrâneo, e essas condições geográficas elas dificultaram e muito, não foi pouco, tá? E muito a sua unificação política. Elas demoraram e dificultaram e muito a sua unificação. A comunicação entre elas era difícil, certo? E por conta disso, elas permaneceram, cada cidade dessa, como autônoma e independente. Como a gente pode ver aqui no mapa, certo? Vocês podem ver que a região da Grécia, observem aí, apesar que a Grécia Antiga no mapa era muito mais ampla do que onde vocês estão vendo só a Magna Grécia. Na verdade, toda essa região, certo? Atenas, Grécia, a própria Magna Grécia, pertencia a Corinto, pertencia tudo à cultura e à organização política grega, porém eles não tinham uma unificação, certo? Dando continuidade sobre a ocupação do território. A ocupação do território da Península Balcânica, certo? Que é a península onde fica a Grécia Antiga, certo? Ela tem características parecidas com os fenícios, certo? Como a gente falou, um solo pobre, extremamente, ou seja, se dificultava e muito as questões agrícolas. Era um solo irregular, ou seja, muitos desníveis, muito montanhoso. Isso é um atrapalho para as questões agrícolas. Então, a atividade comercial na Grécia Antiga vai ser uma atividade bastante destacada, tal como a gente pode comparar com os fenícios. Com exceção de Esparta, que Esparta é uma sociedade que, em termos econômicos, girava mais em torno da questão agrícola, Esparta era agrícola, todas as outras cidades antigas da Grécia, elas eram comerciais, certo? A região ela começa a ser ocupada por volta de 2.000 anos antes de Cristo, com a ocupação de pastores, de agricultores, de indo-europeus, que ocuparam essa região da Grécia Antiga paulatinamente, certo? A gente vai ter também migrações, né? Teorias de migração de vários povos vindo da indo-europeus, certo? A gente tem os povos aqueus e cretenses, que vão dar origem à civilização micênica, uma das primeiras formas de ocupação na Grécia Antiga. A gente vai ter migração de povos jônios, que vão dar origem à polis de Atenas. A gente vai ter migração dos dórios, que vai dar origem à Esparta. E a gente tem a migração dos povos aólios. Então, várias levas migratórias são os povos que ocupam essa região. É uma ocupação muito longa e muito paulatina de várias nações, de vários povos, que vão para essa região e passam a se sedentarizar, certo? Gregos ou helenos? Esse ponto eu acredito que já está muito mais do que explicado, né? O porquê do termo heleno ser de fato o mais correto, porém a gente usa grego, porque é o nome que se democratizou como a região foi conhecida, inclusive hoje o país se chama Grécia, certo? Mas aí a gente tem que lembrar que, apesar de serem tão diferentes, espalhados, há uma unidade linguística, cultural e religiosa dentro desta região, certo? E eles todos, apesar de serem autônomos e independentes, cada cidade-estado dessa, eles têm um sentimento de pertencimento, certo? Ou seja, por conta da língua, da religião, dos deuses, né? E acreditavam que todos descendiam de um mesmo ancestral em comum, certo? Agora, é uma crença, né? O folclore deles, certo? A partir de agora, a gente vai começar a falar um pouco desses povos formadores da Grécia Antiga, certo? Que, como a gente falou, se deu a partir dessas várias migrações. Vamos começar falando então da civilização de Creta, certo? Creta é a primeira região dentro da Península Grega que, de fato, a gente pode falar
em aspecto à ocupação. A gente tem algumas características lá em Creta, como, por exemplo, a construção de grandes palácios, como seria, por exemplo, a construção do Palácio de Knossos, na cidade de Creta, muito com características do culto ao Minotauro, certo? Como a gente vai falar sobre isso. A gente vai ter características de domínio de metalurgia em bronze, certo? Um sistema de escrita e uma burocracia administrativa de arrecadação de impostos bastante eficaz. Vamos ter em Creta a formação do mito do Minotauro, certo? Diferente do que acontece no restante da Península Grega, aqui em Creta a gente tem uma importância da mulher, certo? Em Creta a gente tem uma sociedade matriarcal, ou seja, as famílias, o centro delas era a figura da mulher, diferente do que acontece em Atenas e em Esparta, que é uma sociedade totalmente patriarcal, ou seja, lá o chefe da família eram os homens, certo? Em Creta a gente tem essa outra configuração, que é uma sociedade matriarcal. As mulheres elas tinham uma importância maior do que a figura masculina, pela crença de que todos nasceram da mulher, então a mulher é o centro da sociedade. Isto em Creta, não é uma regra para toda a Península Grega, tá, pessoal? Em Atenas, em Esparta, em Corinto e outras polis, todas as outras, com exceção de Creta, a gente tem uma cultura totalmente radicalizada ao patriarcado. Aqui não. A gente tem uma sociedade matriarcal, certo? E em Creta também é onde surgem os Jogos Olímpicos, que ainda hoje eles são praticados, né? Vocês podem ver aí na imagem, certo? Que está aparecendo para vocês aí agora, a ruína, inclusive, ruínas do Palácio de Knossos, e vocês veem que no portão de entrada, né, ao fundo da imagem, a gente tem a figura do Minotauro. O Minotauro que vai ser um objeto de culto religioso muito grande dentro da formação do povo cretense. A civilização de Creta ela vai beber bastante, certo? Desse mito do Minotauro, e a gente vai reservar um momento especial para falar sobre a formação do mito do Minotauro, hein? E é, sim, um pouco de mitologia grega também. Vamos destacar isso com bastante atenção, certo? Antes de entrar nesse aspecto, falando do mito do Minotauro com mais cuidado, a gente tem aí outros mosaicos, né? A gente tem um mosaico que representa os esportes olímpicos. A gente tem nessa primeira imagem uma das provas que eram praticadas nesse início de Jogos Olímpicos, que era o salto por cima do touro. Vinha um touro, certo? Muito por conta da influência que o Minotauro tinha, e as pessoas tinham que, quando ele chegasse próximo para furar o camarada com os chifres, você tinha que se apoiar no chifre dele e saltar por cima dele. Se chegasse vivo do outro lado, você ganhava a prova. Se ele furasse você, você morresse, que pena. Próximo competidor, venha. Isso era uma das provas que eram praticadas em Creta. Tá certo, pessoal? Uma coisa interessante. Era só isso de esporte que se praticava nas Olimpíadas, na época em Creta? Não. Se praticava esse esporte, se praticava natação, em mar aberto ou em rios abertos, praticava corrida, lançamento de dardos. Agora, uma coisa interessante, todas as provas eram praticadas nus. As pessoas, os atletas que praticavam nus. A nudez era um dos símbolos de beleza, do ideal de beleza buscado na Grécia Antiga. Então, as pessoas viam nu como belo, aquilo que deve ser apreciado. Então, já que o esporte é belo, se pratica de forma bela, todo mundo nu. E era assim que as pessoas faziam. Cada sociedade na sua mentalidade, tá certo? A gente ainda tem outras características, né, como essa questão do Teseu assassinando o Minotauro, que a gente vai falar do mito do Minotauro já já. Aí tem esse mosaico de Teseu, ele finalmente conseguindo matar o Minotauro, tá certo? Agora, vamos sim falar sobre o mito do Minotauro. A questão do Minotauro é muito simbólica, muito religiosa, certo? A grande questão do Minotauro, certo? O Minotauro, ele é o fruto de um castigo dos deuses, certo? Então, os deuses, eles castigaram, certo? Uma pessoa por não praticar o culto aos deuses da forma que deveria, certo? Então, o Minotauro, ele nasce quando o futuro rei de Creta, certo? Ele começa a pedir aos deuses, né? Puxa, meu Deus, nossa, eu preciso ser um rei forte, eu quero ser rei de Creta,
Eu, Minos, eu quero ser rei de Creta, me ajuda, deuses. Aí Poseidon lá de cima do alto do trono dele, dos mares, né, na profundeza dos mares, disse, opa, meu filho quer ser. Vou lá. Ele é mestre dos mares. Diga, meu filho, ó, o que é que você quer? Olhe, eu quero ser um rei. Aí Poseidon olha assim e disse, não tem problema, você vai ser rei. Certo, Poseidon, eu devo ao senhor a minha vida. Tranquilo. Agora é o seguinte, viu? Emeja, bora. Quando ele faz isso, sai um touro de dentro do mar. Você vai pegar esse touro que eu estou lhe dando, certo? E vai me sacrificar como oferenda. Só que o Minotauro, Minos olha assim e diz, opa, que touro bonito, que touro bonitão. Então, meu Deus, esse touro é lindo, maravilhoso. Eu vou sacrificar ele nada. Puxa, vou nada, esse é um touro muito caro, muito bom. Ó, o seguinte, ele pegou o touro, chama os servos deles, traz o touro aí, um bonzinho que tiver por aí. Vamos sacrificar, a gente vai dar uma enganada em Poseidon. E ele vai e sacrifica o outro touro. Poseidon, quando vê isso, ninguém pode enganar um deus, né? Um mortal não pode enganar um deus. Poseidon ele fica, eu não acredito, eu não acredito, eu não acredito, eu não acredito. Ele quer me enganar, vou lhe castigar. Vou lhe castigar agora. E Poseidon vai contra ele. Minos! Poseidon, por favor, não me mate não. Não tire o trono de mim não. Logo agora que o senhor me fez ser rei, por favor. Poseidon fica olhando assim. Tenha misericórdia de mim. Me ajude. Tá certo. Tudo bem. Rapaz, eu não vou lhe matar não. Nem vou tirar o seu trono. Ah, que bom. Ufa. O Deus dos mares não vai me castigar. Quem disse? Eu não falei isso não, viu? Tem castigo sim. A sua esposa vai se apaixonar pelo touro que você deveria ter sacrificado e não sacrificou. Como é? Hã? Sua mulher. Ela vai se apaixonar pelo touro. Eu não entendi isso, não. É, meu filho, entenda, viu? Sua mulher vai se apaixonar por ele e vai ter um filho com ele. Você vai ser enfeitado por um touro. Não, pelo amor de Deus, não faço negócio disso, não. Já fiz, meu parceiro. Acabou-se. E aí, a mulher dele, certo? Pacify, se apaixonou pelo touro e dessa união nasceu o Minotauro. Metade homem, metade touro. E ele nasce com uma extrema força e violência e Minos muito arretado, muito envenenado por conta disso. E com medo também, né? Obviamente. Mas não tinha coragem para matá-lo por conta da mulher. Ele manda construir um labirinto embaixo do palácio e solta o Minotaurozinho dentro, certo? Só que depois de um certo tempo, Minos, Creta, faz uma guerra contra a deusa Atena, que ele vence, e como castigo, Atena diz que, veja bem, uma vingança, porque ele venceu de Atena. Atena diz o seguinte: que todo ano, 7 moças e 7 rapazes devem ser enviados para o labirinto, para serem mortos e sacrificados pelo Minotauro. E aí, Minos teve que cumprir, né? Após 3 anos de sacrifício, um jovenzinho chamado Teseu decide voluntariamente enfrentar o Minotauro. E aí, como se trata de um labirinto, né, ele pega um novelo, certo? Amarra na entrada do labirinto, sai entrando com a linha para poder se achar depois, se localizar no meio do caminho. No interior do labirinto, ele vai e mata o Minotauro, certo? O rei diz, meu Deus, que bom, finalmente um problema menos. Né? O que é que você quer, meu filho? Eu quero me como recompensa por ter nos livrado do Minotauro. Ele disse, eu quero casar com a sua filha, Ariadne. Rapaz, essa turma aqui não brinca não, hein? Já gosta de mexer com a minha família. Hein? Então tá certo, tá certo. Mas, Minos, por ter feito isso, ele consegue, certo? E depois ele volta à saída do labirinto, seguindo pelo novelo de lã, se casa com a Ariadne, e assim nós terminamos a história do Minotauro. Bom, amores, na nossa próxima aula, a gente vai continuar falando sobre a Grécia Antiga, tá certo, meus amores? Para vocês, um beijo, um abraço e até já já.